Ela sempre foi, assim, uma figura meio mágica, sabe? Ela estava sempre sorrindo. Eu não sabia nem como classificar ela, nunca soube, assim, se ela era artista, não era artista. Ela era minha avó mágica, sabe? Como você fez aqueles quadros? Que material que você fez com Ela como mestra, né, em casa, assim, sempre vendo os desenhos dela, achei que eu nunca podia fazer parecido, sabe? Então, e eu sempre gostei de desenhar, né, desde muito novinha, mas eu não pensava em seguir quando eu era mais nova, assim, eu queria ser atriz. Só que tinham todos os desenhos dela da época da UCLA, da época mais nova dela, aqueles desenhos de moda lá. E para uma menina de 7 anos é o paraíso, né? Ser, assim, ainda mais eu que gostava de desenho já. Eu ficava ali, passava tarde olhando os desenhos, eu escolhia qual ia ser o meu vestido de noiva, qual ia ser o meu vestido. Eu queria fazer os vestidos dela para minha vida inteira, assim. E eu comecei a desenhar assim, eu botava o papel do lado e dos desenhos e ficava imitando, aí fazia as bonecas de papel e recortava as bonecas, assim. Eu cresci fazendo isso, assim, imitando os desenhos dela. E eu sempre quis seguir os passos dela. E como ela foi estudar fora, eu acho que eu tinha isso desde pequena, que eu falava, eu quero estudar fora, quero estudar arte, que nem minha avó. Qual foi o ano que você era bebê? O ano que ela nasceu, você quer saber? É 1914. Nossa! Tem um desenho. E eu sempre pensei que a minha avó só iria no momento que ela quisesse, assim. Porque ela, tipo, até os 100 ela estava aí, sabe, ótima. Eu estava trabalhando lá na escola e comecei a receber vários telefonemas de casa. E aí eu atendi na hora. Eu senti, né? Tava sentindo já que ia ser uma notícia ruim, tava com medo de ouvir. E aí ela foi falando assim, que a vovó não tá bem, ela acordou, a saturação de oxigênio não tá boa. Só que isso já tinha acontecido antes. Tá, ela tá mal, mas aí eu ouvi meu pai falando, vê a passagem pra ela voltar. E aí eu achei estranho, porque assim, se ela só tá meio mal e eles estão querendo que eu volte logo, aí eu falei, mãe, o que tá acontecendo, sabe? E ela falou, ela acordou meio mal, ontem ela teve uma infecção, hoje ela não acordou bem, a saturação tá baixando, foi baixando e ela morreu. Tipo, ela tava me preparando, né, assim, quando ela me ligou, a minha avó já tinha falecido. Aqui são só saias, né? Várias. Né? Naquela época se usava saias rodadas. Então tem aqui, ó, muitas saias. Bom, isso é inato, né? A minha mãe me contava que em pequena, 4, 5 anos, qualquer papel que eu pegava, um lápis, estava rabiscando, né? Sempre desenhei, sempre gostei de desenhar. O que me dá prazer era a criação. Em segundo lugar, o aproveitamento que essa criação teve, né? O destino dessa criação. Mas a parte principal é o ato de criar. Me dá muito prazer de fazer alguma coisa diferente, ter uma ideia para alguma coisa.
ela sempre foi assim a matriarca, né? Então eu sabia que muita coisa ia mudar sem ela. De repente ela não tá aqui nessa cadeira, ela estava sempre nessa cadeira, entrar ela não tá... não é uma coisa fácil de digerir, não é uma coisa que você digere assim, sabe? Eu cresci nessa casa, eu passei 27 anos nessa casa, quase, assim. E a gente sempre teve uma relação muito forte, ela era inclusive a minha madrinha, assim, sempre foi uma relação muito, muito forte. E eu ia ter que lidar com tudo que estava no ateliê, de coisas dos anos 50 e que a gente não mexia, assim, que eu passei a minha infância vendo, mas ficou tudo lá. É uma coisa que eu precisava ver, eu precisava passar um tempo aqui e ver o que era a casa sem ela. E não podia, assim, não podia ficar tudo num quarto e a casa vazia e ser só isso, sabe? E aí eu me propus a ir no ateliê dela, arrumar o ateliê dela e ver o que aquilo despertava em mim, o que eu ia fazer a partir disso. Nesse processo de arrumação do ateliê, eu comecei a redescobrir ela. Eu achei cartas antigas, assim, que ela trocava com meu avô quando ela tinha quase a minha idade. Qual é o sentimento que mais frequentemente inspira a você? Amor, ódio, ternura, carinho, amizade, indiferença, despeito, inveja, admiração, desejo? Ela dá todas as opções que ela quer ouvir. Você manda uma carta dessa para um cara, ele sai correndo na hora. Eu acho que isso aqui já era um ensaio sei lá, não sei em que momento isso foi mandado, mas parece já um ensaio quase para um casamento, né? O que acha da ideia de me ter a seu lado pro resto da vida? Acha que eu seria uma boa esposa, companheira, colaboradora, dona de casa, mãe de família, camarada? Ela que pediu ele em casamento, né? Pelo visto. Ela já tinha 30 e poucos anos e não tinha casado, então isso pra época era assim... Ficou pra tia, sabe? Não vai ter jeito. E o que eu sabia dele era muito pela minha mãe, que falou que ele era muito, assim, um cara muito idealista. Eu lembro que ele queria que eu fosse escritora, e depois pelas cartas eu descobri que a minha avó queria ter sido escritora. O detalhe é que ele quis logo ter uma relação, um contato assim, tipo, que na época a gente dizia, lá nos Estados Unidos, aqui não se fazia. E eu disse, não, aqui comigo não, comigo essas coisas têm que ser devagar e ter um determinado final, senão não aceito. Então vou ficar só amigos, tá bem, ficamos só amigos. E eles se corresponderam por cartas durante anos e não tinham nada porque... Não saía disso porque eles tinham muitos embates, assim, até que eles realmente começaram a namorar. Aqui, por exemplo, é uma criação inspirada em cascata, como se fosse água. As inspirações, né? Sempre tem uma inspiração. Essa blusa, por exemplo, com essas mangas, tem a inspiração de borboleta, né? Aqui é uma inspiração do chapéu de pica-pau, do pássaro pica-pau. Aqui é o maiô naquela época, né? Também inspiração brasileira. Aqui é inspirado um pássaro brasileiro, surucuá. Aqui outro, aracari. Aqui um colar inspirado
calçada de Copacabana, mais uma pulseiras, várias pulseiras e por aí vai. Aqui eu estou criando modelos de vestidos, né? Todos esses são figurinos de vestidos, saídas de banho. Naquela época não se saía andando de biquíni, nem tinha biquíni também. Quando eu criava figurinos também para, até para sapatos. Aqui está a criação de ideias para sapatos. Eu acho que era ousado, eu acho que era um pouquinho à frente do que se fazia na época, né? Sempre gostei de avançar mais, procurar coisas diferentes, né? Sair da rotina, sempre gostei disso. E acho que consegui, em alguns momentos eu consegui, né? É aqui, é isso que eu quero ler. Concordo com você que não há nada demeritório em fazer figurinos ou dedicar-se a outras artes consideradas menores. O que eu acho é que você tem potencial, a minha convicção, talento, para fazer coisa superior a figurinos ou decoração. O que eu quero dizer é que a forma como você se expressa em suas cartas indica que você tem inteligência e talento para coisa superior. O que me parece é que talvez a sua verdadeira vocação está para manifestar-se. Não poderia ser o cinema que você está aprendendo? Não poderia ser o desenho animado de temas ainda não explorados? Little Negro was a slave. Little Negro had no name. And his master was rich. His master was cruel. When he was very young, his parents had been sold and taken far, far away. And he had grown without any love, without any kindness. O projeto para o filme, desenho animado, é de uma lenda gaúcha da minha terra, o Negrinho do Pastoreiro. É a lenda do negrinho, que é maltratado pelo patrão e tal, e acaba fugindo pelo céu, montado num cavalo que aparece aí. Little Negro was scared. Little Negro began to cry. His master was very angry. And he ordered the others. Imagina você, uma mulher, fazer um desenho animado nos anos 50, assim, com um tema brasileiro. É incrível. É incrível, mas assim, como para mim ela já era tão pioneira, foi só mais uma coisa. Mas o que me impressionou mais no vídeo foi ver a voz dela nova, assim, a voz dela com uns 35. Can't see Little Negro galloping away, away. Now, when people lose something... É bom a gente ver, né? Um trabalho que fez há tanto tempo, né? É gostoso ver. Take this light to Our Lady, find what I have lost. Ela teria tido oportunidade de trabalho lá nos Estados Unidos. Ela teve aula de figurino com a Edith Head, sabe? Ela poderia, eu acho que se ela tivesse ficado lá, ela teria deslanchado. Assim, ela voltou por causa do meu avô. Mas na ocasião a Edith Head era figurinista mó lá de Hollywood. Aliás, ela me fez um elogio formidável. E ela disse, Your art is wonderful. Fiquei toda faceira. Eu falava, mas vó, como é que você não é famosa, sabe? Você fez tanta coisa.
Você é uma artista, você é, tipo, como é que ninguém sabe? Isso... Porque quando eu voltei da América, eu casei. E aí, é a tal coisa. Meu marido também tinha uma carreira que ele adorava, de economia e tal. Então, ou eu fazia, seguia a minha carreira, ou ajudava. Ele precisava muito, porque ele começou com um problema de visão, não podia ler os livros de economia que ele desejava. Então eu deixei de desenhar completamente, passava os dias lendo para ele, que ele queria publicar, como aliás publicou 3 livros. Nossa, mas a minha avó deixou de ser a mulher que ela poderia ser porque ela ficou com meu avô. Mas ao mesmo tempo ela quis, ela foi a mulher que ela queria ser. E ficou fazendo vestido de noiva para a família, para as alunas e as esculturas dela em casa, mas ela meio deixou o trabalho de figurinista, todo o trabalho que ela estudou, tudo que ela estudou, assim, ela não trabalhou profissionalmente com isso, assim, não seguiu em frente profissionalmente. Esses aqui são fantasias de carnaval. Foi publicada na época de carnaval na revista O Cruzeiro. Aqui é para a capa de um livro, cujo título é Mãos Vazias. Aqui para uma publicação estrangeira, mundial. Aqui era um projeto por uma capa de álbum de discos africanos. Isso aqui foi publicado na revista O Cruzeiro. Se você é prática e tal, esse tipo de vestido. Se você é mais romântica, esse outro tipo, com cauda e tal. Então, tem 2 soluções aqui, 2 inspirações. Muita coisa aqui. Noivas de variados tipos. Para a dama de honra do casamento. Aqui é para a madrinha do casamento. E aí vai. Roupa de banho. Bom, aqui todos são figurinos, vestidos de baile. Aqui também vestido, na época se falava em baile, porque hoje em dia não existe mais baile. Aqui é para um determinado balé. Tudo isso seria para um balé. Traje para tênis. Mais vestidos. E vestidos. Tem aí alguns exemplos da minha atividade como figurinista. Como trabalhava, quanta coisa que, né? Incrível. Hoje em dia eu me admiro. Se bem que ainda faço, né? Ainda estou criando, né? Só que agora eu passei para a escultura.
O rosto aqui, a barba, o nariz e o cabelo aqui em cima estão prontos. Mas os olhos têm que ser trabalhados, ainda não estão prontos. E o cabelo vai encher mais, depois que ele estiver já com os braços e o manto, né? Que é o manto que tem. Esse manto, né? Depois tem que botar todo esse drapejado aqui, depois de colocar os braços. Mas os braços eu ainda não fiz as mãos, né? Por enquanto só tem o braço e o pulso, agora ainda falta a mão. Mas de um modo geral, eu agradeço a Deus a vida que eu tive, com carinho, com atenção, com proteção, filhos, netos, todos muito carinhosos. Eu penso muito nos velhos que estão abandonados, né? O velho solitário, abandonado, deve ser horrível, porque a própria velhice já traz muita renúncia, muita... Eu sempre me lembro nas minhas orações dos velhos abandonados.